capítulo 8, versículo 32. Nós vamos ler do versículo 32 até o 36. Sequência do que a gente, da pregação do sábado passado, né? Que a gente falou. Aqui tem muita coisa para se abordar, para se pregar. O que isso significa, gente? Nós estamos tentando tirar ao máximo os ensinamentos de Jesus Cristo para a gente, né? A gente está lendo com muita atenção, com muito cuidado a palavra de Deus. Nós não vamos usar a palavra, a Bíblia, apenas para fazer uma leitura e depois sair pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então a gente vai focar na palavra e tentar tirar dali de dentro toda a informação que Deus quer nos passar para nos esclarecer mais. Então vamos ler a partir do versículo 32, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, 33, 34 e 36. Está dizendo assim aqui: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, Jesus Cristo está falando que nós que o amamos, nós que fomos transformados, nós éramos escravos do pecado e não filhos do pecado. Aqui ele diz que o filho fica para sempre na casa. Mas, se vocês forem libertos, verdadeiramente sereis livres. Jesus está chamando a gente, os filhos de Deus que estão presos no pecado, serão livres, serão libertos. Jesus Cristo veio para jogar os aguilhões no chão e soltar e libertar os que são de Deus. E hoje a palavra é dentro disso e nós vamos tentar entender aqui, né, tudo o que está sendo dito aqui, né, sobre escravidão no pecado, ser livre e até o ponto onde nós vamos chegar em adorar a Deus, verdadeiramente adorar a Deus como Deus quer. Deus é espírito e ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, né, se o homem se torna escravo do pecado, em que momento isso acontece? Está registrado na Bíblia. Aonde que isso acontece? A gente sabe que o homem peca e caído ele está quando Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus. O pecado não está no fruto, o pecado não está na hora que ele come. O pecado já aparece, primeiramente, quando a mulher deseja comer. O desejo, a queda acontece no desejo. Iludido pela serpente, a mulher então deseja ser igual a Deus. Aí entra o pecado do orgulho, da vanglória, da soberba, porque a serpente, enganando a mulher, falou: não, ele não quer que você seja igual a ele. Quando ela termina de dizer isso, as escrituras falam que a mulher olhou para o fruto e falou: esse fruto é desejoso. Por que é desejoso? Significa, eu quero então ser igual a Deus. Jesus Cristo, quando ele vem, ele complementa isso dizendo que o pecado já acontece quando o homem deseja, não só quando o homem comete. Então ali o homem cai. Mas tem um momento específico para a gente entender. Quando Deus fala que o homem se torna servo do pecado, significa que a partir deste momento o homem vai viver desejando o pecado. É o desejo, é aquilo que manifesta em você um prazer, ou uma alegria, ou alguma coisa em que você está sempre querendo e desejando. Isso significa ser servo, escravo do pecado. Porque Deus fez o homem livre. O homem livre, ele era tão livre e tão limpo que ele sequer tinha malícia. Adão e Eva, completamente nus no jardim, não tinha malícia. Não tinha
lascívia, não tinha nenhum tipo de pecado, nada. Porque o homem foi feito por Deus, a sua primeira imagem, livres do pecado. Então, irmãos, o homem quando cai, né, logo à frente, Deus adverte Caim quando ele pensa em matar o seu irmão Abel. Quando ele começa a maquinar a morte de seu irmão Abel, Deus ele diz uma frase aonde demonstra que a partir deste momento o homem será dominado pelo desejo do pecado. E Deus diz assim, está escrito assim na palavra de Deus, se você quiser abrir aí, Gênesis capítulo 4, no versículo 7. Está falando assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas ele não conseguiu, porque o desejo do pecado já estava conquistando o coração do homem. Deste momento em diante, irmão, o homem está toda hora se virando ao pecado, porque o pecado chama. Nós somos atraídos, irmão. Nós somos atraídos ao pecado. Eu não sei se vocês já ouviram falar aquele ditado popular que existe, uma frase no mundo que fala: o proibido é mais gostoso. Ou seja, o pecado, ele é mais saboroso. O homem olha isso como um desejo. Essa frase mostra o desejo que o homem tem pelo pecado. Não porque você quer, irmão, está dentro de você isso. Aí, o homem acha que ser livre, irmão, é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, mas não é. Pode ter certeza, tudo que você quer é o pecado, tudo que você deseja é o pecado e fazer o pecado em qualquer momento. Tira o Espírito de Deus de dentro de nós, irmão, para você ver como a gente se descamba nesse mundão afora. Não somos melhores do que ninguém, né? Então, vamos agora entrar para a gente explicar melhor esta passagem aqui. Jesus Cristo, ele está apontando que o homem é escravo do pecado e ele precisa ser liberto. O homem está preso no pecado, mas ele necessita ser liberto do pecado. Ele precisa ser liberto do pecado. E uma das forças do pecado, como a gente viu, a serpente que já era caída e pecadora, olha só, observa, a primeira manifestação do pecado nas Escrituras vem do próprio diabo. A primeira manifestação de pecado não acontece com a Eva e Adão. Presta atenção, porque Jesus ele fala disso. O diabo, ele é o pai do pecado, ou seja, é ele quem gera o pecado. O diabo é aquele quem faz nascer o pecado. Quando a serpente engana a Eva, ali ele estava no ato de um pecado do engano e da mentira. E aí ele contamina Eva, e a Eva, Adão e todos nós. Na sequência, na mentira, né? E Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo, ele é simplesmente o antídoto ou o antônimo disso tudo. Jesus, ele se declara a verdade e a verdade que liberta. A mentira que escraviza, a ação direta do diabo, a mentira que levou o homem à queda, que levou o homem a ser preso no pecado. Jesus Cristo é a palavra e é a verdade que liberta, trazendo o homem à sua origem. Ainda que nós não vamos ser mais como Adão e Eva, né? Porque algumas partes da nossa vida já foram contaminadas com os desejos do pecado e a gente não tem como regredir isso, a não ser que apagasse a nossa mente. Apagasse a nossa mente enquanto salvos e voltasse a mente. Porque, irmão, tudo o que você aprendeu de errado está dentro de você. Hoje você sabe que não pode escolher mais estas coisas, mas está dentro de você. E está dentro de mim. E todos os dias nós pisamos no homem que a gente enterrou. A gente pisa naquela sepultura para que ele não saia dali de dentro. Porque hoje nós desejamos Cristo.
Quando nós somos libertos, o nosso desejo passa a ser para Deus, o nosso desejo passa a ser para Cristo. Hoje choramos quando ouvimos falar de Jesus. Por quê? Porque esse choro manifesta aonde está o seu coração. O seu coração está em Cristo. Você deseja Cristo, você está liberto. Nós vamos cair, a gente ainda vai cometer erros, a gente ainda vai cometer pecados, mas esse pecado não nos alegra mais, não sentimos mais orgulho nisso. Antes nós sentimos vergonha, antes nós nos ajoelhamos aborrecidos e entristecidos e envergonhados. Então, Jesus Cristo, irmão, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. E respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui Jesus Cristo, ele está dizendo: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não vier por mim. Porque as pessoas, irmãos, as pessoas achavam que ser livre era fazer o que você quer do jeito que você quer. Mas não é isso. O pecado, ele é atraente porque ele está dentro de você. Você deseja ele. E você busca fazer a vontade dos desejos do seu coração. Não é isso, irmão? Quantas coisas, é só você observar. Dá uma passeada nas redes sociais, vai no Facebook e você vai ver um monte de frases bonitas, mas cheias do poder e da ação do pecado. Pecado, palavras como viva a vida. Irmão, faça o que o seu coração deseja, entrega-se às vontades, viva a sua vida, a vida é curta. Todas essas passagens, essas frases que parecem ser bonitas, ela está pedindo para que você se entregue aos desejos do seu coração. E Jesus Cristo disse que aquele que encontra a sua vida aqui na terra, o que ele está querendo dizer? Aquele que fizer a vontade do seu próprio coração aqui na terra, ele fala, você vai perder a vida lá do céu. Mas aquele que perder a vida dessa terra, ou seja, aquele que não fizer mais a vontade dele mesmo, dessa terra, aquele que não fizer mais isso que está aqui, ele encontra a vida que está escondida e guardada em Cristo. Então, irmão, as redes sociais estão repletas de passagens distorcidas da Bíblia ou frases bonitas dizendo para você se entregar à vida. Isso, né, colocando luz da Bíblia nessas frases, né, tirando a maquiagem, ele está dizendo o seguinte: entrega-se ao pecado. Eu sei que você quer-lo, você o ama, você o deseja. Não, se entregue ao pecado. É essa mensagem que verdadeiramente está sendo passada nessas frases de efeito. Porque o pecado é atraente. Porque nós já nascemos no pecado. A gente deseja o pecado, e é sobre isso que se trata essa passagem bíblica. Jesus Cristo está falando, vocês todos dizem que são santos, vocês dizem que são filhos de Deus, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas na verdade vocês são filhos do diabo, e vocês todos estão presos nele, vocês estão aprisionados nele, só que nem todos são filhos. Alguns são escravos e eu vim libertar os filhos de Deus. Os que não são filhos, irmão, eles olham para Cristo e não querem, eles odeiam, porque eles estão aonde eles se sentem bem, eles estão em casa, eles estão junto com o seu pai, que é o diabo, que peca desde o início. Quantas pessoas ou homens, irmãos, que eu já ouvi, né, um irmão me contando que ele estava internado muito ruim, com uma pedra no rim, e tinha um homem na beira, assim, na cama ao lado, perto de morrer, um senhor. E ele foi falar de Deus para aquela pessoa, aquele homem ficou irritado, irado, e ele estava perto da morte, e naquela madrugada aquele homem morreu. Essas pessoas, irmãos, não querem saber de Deus. Não dá para entender isso, mas eles são filhos das trevas. Ou seja, o filho permanecerão nas trevas, permanecerão presos, né, escravos do pecado, que é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Ele falou o seguinte,
Jesus, ele disse assim, e respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles olhavam para a carne. Somos descendentes de Abraão. A gente nunca foi escravo de nenhum país. Como dizes, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não ficará para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Jesus está falando que o servo não vai ficar, ele se liberta, o filho fica. Aqui Jesus está se referindo aos filhos do diabo. Jesus, nessa mesma passagem do capítulo 8, ele aponta na cara dos fariseus e fala mais abertamente ainda, porque a provocação aumentou aqui. E lá, um pouco mais na frente, ele aponta e fala: vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem me matar. Vocês querem satisfazer a vontade do seu pai. Jesus fala isso com bastante ênfase, porque ele sabe do que está dizendo, né? Então, irmão, as pessoas, nós estávamos e as pessoas estão todas presas à vontade do pecado. Hoje nós lutamos, irmãos, para não ceder ao pecado. A gente luta porque tá aqui dentro, irmão. Adão e Eva são os responsáveis de ter colocado eles em nós. Mas Deus, com Jesus Cristo, quando nós cremos em Cristo Jesus, Deus coloca em nosso coração o quê? Justamente o Espírito Santo para nos dar força, para nos ajudar. O Espírito Santo entra em nós, o amor de Deus. O amor, então, ele cresce e ele vence a vontade do pecado. O que é o amor? Deus coloca, olha a bondade de Deus, ele coloca o amor em nosso coração para que nós, então, passemos a amar a Deus mais do que amamos o pecado. É o jeito que Deus fez, assim, eu vou colocar amor no coração deles. Como que é o amor? O amor vem através do Espírito Santo, como eu sempre falo aqui, Romanos capítulo 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus, quando coloca o Espírito Santo em nós, irmão, o Espírito Santo, ele é a própria essência do coração de Deus, do amor entrando em nós. E quando ele entra, irmão, nós agora entendemos a graça. A gente passa a amar a Deus, a gente passa a amar a Jesus. O nosso coração às vezes olha para o pecado ou para alguma coisa errada, né? Ou às vezes a gente está em pecado e não percebe. Quando você está todo cheio de orgulho, quando você está manifestando inveja, ira ou maledicência, alguma coisa você nem percebe, mas está dentro de você. Mas quando você então entende, você se humilha, você se arrepende, você ouve uma correção e aquela correção realmente faz efeito no seu coração. Por quê? Porque você está sujeito a Deus, você o ama. Tudo por amor, irmão. Você se sujeita a Deus por amor. Você quer se corrigir por amor. Você quer porque é por amor. Tudo é por amor, irmão. Você quer se consertar por amor a Deus. Todas as obras, irmãos, que louvam a Deus, são frutos do próprio Deus em nós. Por isso não há nada em nós para nos gloriar, nem vangloriar. Se Deus sair de nós, nós caímos. Se Deus sair de nós, Deus é como se fosse o esqueleto do nosso corpo. Se Deus sai, nós caímos em terra e não conseguiremos mais nos colocar em pé. E isso digo na presença de Deus. Mas tem muitos irmãos que não entendem isso. Tem muito religioso que acha que o pecado é apenas a fornicação e tal, e ele não é escravo do pecado, tanto que eles se ajoelham e sequer lembram do pecado, eles não pedem perdão pelos seus pecados. Por quê, irmão? Eles foram enganados, eles estão com a mente turva, eles não enxergam um palmo à sua frente e acham que estão enxergando tudo. Tá? Eles não cometem, é verdade. O quê? Ele não comete esse pecado aqui? Não, ele não comete esse pecado aqui. Ele não fornicou, é verdade. Ele não adulterou? Não. Então eu sou santo. Porque os outros pecados ninguém vê. Precisa de algo mais uma análise, examinar? Ninguém vê.
Então, ou seja, o relacionamento interno dele com Deus, ele não está nem aí, porque o que importa são as aparências. É aquilo que os outros estão vendo, mas o que está dentro de mim não importa. E um cristão, aonde ele estiver, não importa se ele estiver numa ilha sozinho, ele está preocupado com o desejo do seu coração. Ele se ajoelha, ele se humilha. E estes homens cometem todo tipo de pecado absurdos e eles simplesmente não enxergam um palmo à sua frente. Luxúria, prostituição, homicídios, roubos e mais um punhado de pecados, irmãos. Vanglória, orgulho, soberba, avareza, inveja, contendas, maledicências, linguagens torpes carregadas de ofensas e palavrões, mentiras, impurezas, lascívia, idolatria e feitiçaria, porfias, emulações que são enganos, todo tipo de engano, brigas e pelejas, dissensões, heresias, bebedices, glutonarias. São muitos pecados, irmão, muitas coisas que dominam o coração do homem, muita coisa que trabalha dentro do homem. E tudo isso, irmão, já está dentro de nós, esperando apenas a oportunidade para a manifestação. Exemplo, o pecado muito falado na denominação que a gente veio, o adultério, a prostituição. Esses pecados acontecem em que momento? Quando acontece a oportunidade. Porque ele é um pecado de contato, de toque. Mas esses outros não precisa ter um contato, não precisa ter um toque. Ele nasce e ele é executado dentro do seu coração. Invejas, mentiras, soberba, feitiçaria. Eles estão muito mais rápido e muito mais prontos para ser executado. Muito mais rápido, ele simplesmente vai e acontece, sem que você perceba. Existe esse monte de pecados que às vezes nem foram dados nomes, irmãos. A gente não sabe, porque Deus é santo e ele enxerga muita coisa em nós. Os olhos de Deus são olhos santos e espirituais. Mas a Bíblia já nos aponta muita coisa. Muita coisa. E Jesus Cristo nos alertou sobre isso. A gente achar que é santo. Ou seja, Jesus ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola de um fariseu, aonde ele está fazendo uma oração no alto do seu orgulho, que é um pecado, no alto da sua soberba, que é um pecado. Mas para os fariseus naquela época, a lei regia muita coisa à vista e aparente. Não tanto o que você sentia. É Jesus quem eleva o nível do pecado quando ele diz que você peca a partir do momento em que você deseja o pecado. Ou seja, deseja aquilo que não é seu. E nessa parábola que eu vou ler para vocês aqui, né? A parábola do publicano e do fariseu, que é Lucas 18, versículo 9. Jesus está falando assim, observa, irmão, preste atenção. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou seja, algumas pessoas confiavam naquilo que eles executavam da lei e por conta disso ele desprezava as outras pessoas. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque sou como os outros, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Tinha um publicano ali do lado dele e a Bíblia está falando que ele está orando assim dentro do seu coração. Observa que ele aponta somente pecados externos, pecados que precisam ser executados. Ele fala, eu não sou ladrão, olha só, corrupto e adúltero, né? E ele acrescenta a lista de santidade. Ou seja, observa, irmão, essa oração está sendo produzida
através do orgulho e da soberba, ou seja, é o pecado que está fazendo ele orar daquele jeito. O pecado conseguiu enganar esse homem e levar a vida dele inteirinha, achando que ele é um homem de Deus, fazendo ele achar que ele é um servo de Deus, e na verdade ele estava ali alimentando o pecado do seu coração. Todas essas práticas que ele disse estavam alimentando o orgulho e a soberba, que é pecado diante de Deus. E ele complementa: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Ele não está mentindo, irmão. Tudo isso são obras e efeitos para se auto-justificar. Mas o publicano ficou à distância. Olha aqui quando o homem entende o que ele é, irmão. Jesus Cristo fez essa parábola maravilhosa para nos mostrar, de fato, quando o homem entende o seu lugar, quando ele entende o que ele realmente é. Olha o efeito. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Ou seja, ele não teve coragem e força para erguer a cabeça. Enquanto o fariseu olhava para o céu, para o alto, como falando diretamente com Deus, o publicano muito provavelmente, de pé ou de joelho, de cabeça baixa, olhando ao chão, tá? Ele diz assim: mas batendo no peito, dizia. A Bíblia fala que quando eles estavam batendo no peito, era com profunda tristeza e arrependimento, irmão. Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus fala: eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando Jesus fala que ele foi para casa justificado, significa que Deus recebeu a sua oração e o seu pedido de perdão. Por quê, irmão? Aquele homem que fez todo aquele discurso, na verdade, existia um fator aonde era o fator que estava produzindo toda aquela oração, que era justamente no pecado. A humilhação do homem é o momento em que ele sai do pecado e ele faz a oração de origem dele. A oração sai realmente de dentro dele e não do coração orgulhoso, o coração soberbo. Ou seja, a oração do fariseu, ela foi produzida por um coração cheio e carregado de pecado. O pecado em sua própria atuação. Mas o homem, quando se humilha e confessa o que ele realmente é: eu sou pecador, me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Não conseguiu estender mais nada. E este homem, obviamente, irmão, não é alguém que saía fazendo, cometeu os seus pecados. Provavelmente, esse homem também deveria jejuar, dar dízimo, porque era uma coisa muito natural entre os judeus. Mas ele não teve coragem de apresentar nada dessas coisas que ele fazia, porque ele reputou isso perca, não vai adiantar, sou um pecador. Então ele ajoelha e fala e apresenta apenas o seu pecado. E Deus achou graça e misericórdia e recebeu o pedido de misericórdia desse homem. Gente, é o próprio Senhor Jesus que está do lado de Deus e que conhece a Deus quem está nos ensinando. Não é pastor nenhum, não é palestra de ninguém, não é o homem sábio, é o próprio Cristo e o Messias dizendo para nós: tome cuidado com o seu orgulho, com a sua soberba. Quando for orar, traga a verdade, confessa a Deus o seu estado, a sua situação, o seu pecado, e você será aceito. Quem somos nós, irmão, para nos auto-justificar diante de Deus? Mas, irmão, Cristo Jesus, tá? Aqueles que creem em Cristo, irmão, e na verdade, eles serão libertos do domínio do pecado. E a partir desse momento, eles vão passar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Presta atenção, irmão, a verdade é Cristo, né? Os judeus, irmão,
eles adoravam a Deus na verdade? Sim, eles adoravam a Deus na verdade. O que é a verdade? Lá nas escrituras, naquela época, a verdade é as escrituras. Era o que Deus deixou determinado. A verdade é o que as escrituras dizia. E eles aprenderam que adorar a Deus, na verdade, era nas ordens que Deus deixou e em Jerusalém, porque foi lá que Deus mandou que nós o adorássemos. Mas eles não adoravam em espírito, porque o coração deles eram carregados de pecados e de soberbas, como Jesus Cristo acabou de falar aqui nessa parábola. Ou seja, Deus quer aqueles que adoram em verdade, ou seja, na verdade da sua vontade. É isso que significa a verdade de Deus, da sua vontade. Aonde está a vontade de Deus? Está na palavra. A gente vai entender na palavra, na verdade da palavra, e quando você for tocado e encontrado por essa verdade, e que o Espírito Santo encheu o seu coração, você vai passar a adorá-lo em espírito. Em espírito, cheio do Espírito Santo, você vai adorá-lo, amando-o pela verdade que ele é, e pelo Espírito que ele nos deu. E assim nós vamos adorá-lo da forma com que Deus deve ser adorado. O Espírito Santo, além de trazer o amor, ele traz em nós temor, receio, né? Desejo de fazer melhor a vontade de Deus. E eu vou ler um passo bíblico para a gente entender que os judeus adoravam a Deus na verdade. A verdade das escrituras, aonde Deus apontava, aonde Deus dizia que deveria ser feito a adoração. Deuteronômio no capítulo 12 está falando assim a partir do versículo 4. Vocês, porém, não adorarão o Senhor Deus, como eles adoram os seus deuses. Está falando dos outros povos onde eles vão entrar. Vocês vão adorar a Deus não como aqueles povos lá, tá? Vocês vão adorar a Deus de outra forma. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolherá dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Então, Deus está falando em Deuteronômio 12, ou seja, Deus vai escolher um lugar dentre a terra, ou seja, dentre as tribos de vossos irmãos, Deus vai escolher uma, e naquela tribo, Deus vai colocar o local para ele ser adorado. E segue, e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, em que em voto tiverem prometido as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês. Ofereçam-no somente no local que o Senhor escolher, numa das tribos. Ali porão à prática tudo o que eu ordenar a vocês. Esse local, irmão, é Jerusalém. Ele foi encontrado, ou seja, Deus escolhe Jerusalém. Quando aquela mulher, a samaritana no poço, fala com Cristo, e aí, qual é o lugar onde a gente deve adorar? No Monte Gerizim? Ou a gente deve adorar a Deus em Jerusalém? Cristo diz, vocês não sabem o que vocês adoram, nós sabemos o que nós adoramos. Nós, quando Jesus fala nós, ele se refere nós dos judeus, os povos judaicos. Então, Jesus, ele se coloca como é que eu posso dizer? Ele se coloca no partido ou do lado dos judeus, mas ele determina uma mudança. Deus fala, Jesus mostra ali que haverá uma mudança. Ele fala, na verdade, vocês não sabem o que vocês adoram. Nós sabemos o que nós adoramos. Ou seja, ali está sendo, a discussão é sobre o local. Qual é o local correto? Qual é o local adequado? Mas Jesus fala, mas vai vir o tempo. E na verdade, ele já veio. Como quem Cristo está apontando para si mesmo. Eu já vim, eu estou aqui. Em que vocês agora, ou seja, não haverá mais esse negócio, é aqui e nem lá. Deus vai buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala que Deus rasga o véu do templo, ele encerra, ele termina a lei judaica. Acabou, não, aquelas promessas terminam, ela ganha um fim. Não há mais sacerdote, não há mais templo, não há mais local de adoração. O local de adoração é
Cristo. Todos aqueles que o adoram, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que se entregam a Jesus Cristo, esses são os verdadeiros adoradores de Deus. Aqueles que adoram em verdade. A verdade quem que é? Cristo. E em espírito, o Espírito é de Cristo. Esses são os verdadeiros adoradores. Aqui, irmão, no Velho Testamento, nós tínhamos o quê? A verdade. Qual era a verdade daquela época? A palavra, as escrituras. Por isso que Jesus Cristo respeitou, honrou e executou todas as profecias que estavam sobre ele. Porque a verdade é a palavra, e a palavra é de Deus, e ela é santa. E Jesus Cristo, mas quando Cristo vem, irmão, a verdade agora está em Cristo. A verdade está em Cristo. O próprio Moisés disse isso. O próprio Moisés aponta para essa verdade em Cristo. Eu vou só ler para vocês aqui, antes de eu mostrar para vocês sobre Moisés, que Moisés, ele aponta para Jesus quando ele diz assim, Moisés, ele fala assim, Deus vai levantar um profeta, ou ele fala um varão no meio de vocês, semelhante a mim. Isso está em Deuteronômio. Ele fala assim, e quando ele fizer isso, quando esse dia chegar, a ele ouvireis. Presta atenção, irmão. Moisés está praticamente dando uma validade para a verdade ou para a lei. Ele fala, vocês devem seguir tudo que está aqui, ó, nessa lei, até o dia em que Deus levantar um varão como eu no meio de... Como eu, como? Com grande poder e autoridade. Alguém que conversou com Deus, como Moisés fala, né? Aliás, é Moisés, não sei se eu falei errado o nome aqui, é Moisés, tá? Ou seja, como Moisés que falou com Deus, frente a frente, ouviu e repassou ao povo tudo o que ouviu de Deus. E Cristo, ele fala, tudo o que eu vos falo, eu ouvi junto do meu Pai. Então, em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, está dizendo, isso aqui é muito bom e interessante, irmão, para vocês saberem por que Jesus tinha autoridade, aquela autoridade tão grande, porque, segundo a profecia, quando Jesus vier, Jesus, ele estaria acima da lei, ou seja, a lei era mandamento de Moisés, vocês tinham que obedecer tudo o que Moisés falou, até o dia em que Deus levantar o profeta. Nesse dia, Moisés está querendo dizer assim, não sigam mais a mim, ouçam ele e sigam. É ele que vocês devem ouvir. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15, está falando assim, o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe. Ou seja, o povo falou, Deus, nós não conseguimos falar com o Senhor. Faz o seguinte, fala com Moisés, ou fala com ele, e ele fala para nós. Então Deus está atendendo o pedido desse povo. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se uniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Está falando para Moisés, levantarei, isso é uma profecia, Deus está falando, isso vai acontecer, olha só, porei as minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Irmão, essa passagem está, a autoridade de Jesus, ela já foi outorgada milhares de anos antes dele vir. Quando Jesus nasce, por isso que Jesus fala, né? Eu não me lembro a passagem agora, eu acredito que é esse mesmo capítulo 8 de João, ele fala, tudo que eu vos falo, eu ouvi junto de meu Pai. Tudo que eu vos falo, né? Inclusive deve estar aqui, ó.
versículo 39 ou 40. Depois vocês, alguém se puder olhar aí e depois me falar aqui, a gente lê, tá? Ou seja, irmão, Cristo agora é a verdade. A verdade era toda a lei, era toda a palavra da lei, era todo o mandamento de Deus. Mas todo esse poder, toda essa autoridade foi transferida para Cristo. Por isso que Cristo diz: eu sou a verdade e a vida e o caminho. E ninguém pode vir ao Pai se não vier por mim. E quando ele diz que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, tudo isso aponta para toda a conclusão da lei e da graça, que é Jesus Cristo, irmão. E Cristo diz que aquele que vier a ele, aquele que o Pai me trouxer, será livre, verdadeiramente livre. Ele fala, irmão, o livre é da onde vai nascer agora os desejos do seu coração. Os seus desejos agora, irmão, eles estão nascendo do fundo do Espírito, que está dentro de você. Os seus desejos agora é agradar a Deus. E é por isso que quando você erra, você chora. É por isso que quando você peca, você se entristece. Às vezes você não tem coragem de dizer para esse ou para aquele, mas você anda de cabeça baixa, procurando alguém para poder conversar, porque esse não é mais o seu desejo. Você não tem mais esse prazer, já não nasce mais em você. Ou seja, você está livre, irmão. Você está livre. O seu prazer e a sua alegria agora é em Cristo, é em Deus, é executar as vontades de Deus. E é isso que Deus está assistindo. É isso que Deus está olhando, irmão. A manifestação dos filhos dele. Aqueles que realmente o amam não se acomodarão à mentira, ao engano e ao pecado. Cristo também fala no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz o seguinte: e a condenação é esta. Jesus fala exatamente o que vai condenar o homem. Qual é a condenação do homem? Né? Olha aí, passagem interessante, para você saber quem serão as pessoas condenadas. Ele diz assim: e eles amaram mais as trevas do que a luz. Ele fala exatamente de pessoas que conheceram os dois caminhos, a graça e o mundo, o desejo do seu coração. Mas essas pessoas preferiram continuar nos seus desejos, nos seus deleites. Esses são os condenados, não amaram a Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós queremos nos entregar a Ele. Ou seja, gente, é igual uma mulher ou um homem que ama o seu cônjuge de verdade. Ele passa a viver agora em função daquela pessoa. Principalmente quando isso é recíproco. Porque o nosso amor para Cristo é recíproco, ao ponto dele morrer por você e por mim. Ele chegou ao ponto de dar a vida para não deixar que a gente morresse ou que a gente se perdesse. E é desse jeito, como um casal. O homem passa a viver em função da mulher. Ou seja, como assim? Tudo que ele faz, ele quer agradar o seu parceiro ou a sua parceira. Ele quer fazer o melhor para ela. Ele a ama. Se ela fica doente, ele fica profundamente aborrecido, entristecido e preocupado. Porque é como se fosse uma parte dele, né? E isso é o que representa quando nós amamos a Deus de verdade. Quando nós amamos a Cristo, nós queremos Ele, nós queremos encontrar com Ele. O nosso sonho é um dia estar com Cristo em sua glória. Então, irmão, os judeus amavam, ou seja, eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. Aliás, em verdade, não espírito, tá? Tá lá em Crônicas, segundo Crônicas, do capítulo 6, Salomão, ele fala assim: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para ele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali de pé. Disse-lhe: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse. Aqui ele vai falar uma coisa que Deus disse a Davi.
Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Então aqui ele deixa claro, Deus escolheu aquele local. Aquela era a verdade. Naquele momento, a verdade era adorar a Deus em Jerusalém, no templo. Jesus Cristo, quando vem, ele rasga-se o véu do templo, aquilo ganha outro significado. Terminou aquilo. Deus libertou, estamos livres, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus Cristo é como se fosse o nosso templo, é Ele, é nele que nós adoramos e Deus aceita a nossa oração, o nosso amor e o nosso temor a Deus, né? Então, irmão, mas os judeus não tinham essa percepção e não conseguiam adorar a Deus em espírito. Eles executavam obras e regras, mandamentos que Deus tinha deixado, mas aquilo não produzia dentro deles um desejo para Deus. Não à toa Deus fala para os judeus, através do profeta Isaías. No capítulo 29, versículo 13, Deus fala exatamente assim, para você entender que não basta você seguir regras, dogmas, mandamento, liturgia, estar dentro de uma igreja, se o seu coração não está em Cristo, se o seu coração não está em Deus, de nada disso adianta. Ao contrário, tudo isso será usado para te condenar, porque será usado como você tinha conhecimento, mas você não buscou a Deus na sua verdade, em espírito, né? Ou seja, você tinha dogmas, você executava regras e mandamentos, mas Deus nunca esteve no seu coração. Isaías capítulo 9 está falando assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honram com os lábios. Falavam bem de Deus, davam glória, davam aleluia a Deus, né? Eles oravam em voz alta, ou seja, honravam verdadeiramente com a boca, falando, dando testemunho às pessoas. Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Irmão, isso te leva a algum lugar? Você lembra de algum lugar assim? Que as pessoas estavam carregadas de regras que os homens criaram, adorando a Deus por vista, fazendo aquilo que os irmãos viam, mas o seu coração, se você não tem conhecimento de graça, se você não sabe o que é Deus, se não sabe o que Cristo fez por você verdadeiramente, não tem como você amá-lo, não tem como Cristo entrar em seu coração. Cristo, ele entra quando você compreende o que ele fez por você. O nosso amor, ele começa justamente na tragédia da morte de Jesus Cristo. Aquela tragédia, aquela morte, né? Essa morte faz a gente entender o quanto que ele nos ama, o que ele fez por nós, que sacrifício enorme foi feito por nós. Isso primeiramente nos derruba, nos joga em terra, nos enche de culpa. Isso nos enche de todo tipo de peso. Imagina uma pessoa, irmão, um inocente, alguma pessoa morrer por sua culpa e por sua causa. Se você tiver noção e você tiver sensibilidade para isso, isso tem que pesar no seu coração, isso tem que te encher de culpa. É nisso o que acontece dentro de um coração de alguém que está sendo convertido, alguém que está sendo tocado por Deus e pelo Espírito Santo. A partir deste momento, sim, você vai entender o que é graça e você vai adorar agora a Deus em verdade e em espírito. Então, irmãos, né? Cristo, quando aparece para os judeus e diz aos judeus, os judeus não sabem, eles estão servindo a Deus em regras, eles já foram advertidos e admoestados diversas vezes. Deus fala: eu não quero mais os vossos holocaustos, eu não quero mais que vocês me tragam oferta alguma, eu quero misericórdia. Misericórdia quero, sacrifício não.
homens. O que essa frase nos mostra? Que aqueles homens eram religiosos porque levavam ofertas, mas eles eram impiedosos, eles eram maus, sem compaixão. Ou seja, observa que nessa frase, atrás dela, a gente enxerga um monte de pecado atuando nestes homens. O Espírito Santo, irmão, vai se encarregar de te colocar no eixo e de te transformar em um verdadeiro adorador. Você só precisa crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você só precisa se entregar a Deus. Deus se encarregará em colocar o Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo de Deus é a manifestação do amor. E nesse Espírito Santo vai entrar junto a misericórdia, compaixão, complacência, longanimidade, piedade e diversas outras manifestações de Deus dentro de você. Deus vai fazer isso com dificuldade, claro, no começo, mas isso com o tempo vai ser aprimorado pelo próprio Deus. Deus é quem executa e também opera a salvação em cada um de nós. Deus executa quando morre o Filho e nos dá ordem para nos salvar. Deus opera quando nos faz compreender, quando nos faz crer e coloca no nosso coração o Espírito Santo que nos inclina para Ele, que nos faça compreendê-lo, que nos faz cair de joelho, amar e adorá-lo. Por isso, meu irmão, toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Tudo é dele. Ele salva, ele opera a salvação, ele nos leva. Por isso que naquele grande dia, eu, você e todos que estamos aqui, vamos entrar na glória de Deus. Ninguém soberbo, ninguém com orgulho, porque todos ali estarão conscientes, cientes que foi Deus quem nos salvou. Ele nos levou até lá. Os anjos vão dar glória a Deus para falar o grande amor, a misericórdia. Deus salvou esse povo. Nós vamos dar glória também falando Cristo e Deus, tu nos salvou, o Senhor é que nos trouxe até aqui. E cada um de nós, irmão, vamos tirar aquilo que está na nossa cabeça, aquela coroa que representa poder e glória e justiça, vamos tirar, vamos colocar nos pés de Cristo, irmão, e falar, Senhor, é tua. Tu merece, foi tu quem fez tudo, Senhor, eu não mereço, eu não fiz nada, foi o Senhor quem me salvou, foi o Senhor quem me trouxe até aqui, Senhor, é tua, bendito é o teu nome para todo sempre. Isso é o reconhecimento, irmão, de Deus, do seu amor, da sua obra, da sua graça, da sua misericórdia. Isso é reconhecimento. Então Cristo, irmão, quando ele está falando nesta palavra aqui, ele está dizendo que, né, o homem ele é escravo do desejo que está no seu coração, que é o pecado. Ou seja, é da onde nasce e brota as suas vontades. As vontades do homem nascem e brota através do pecado. Quando Cristo nos liberta, irmão, não é que ele vai tirar nós do mundo, ou que não, a gente não, é que os nossos desejos agora nascem e brota através de um coração novo que Deus nos deu, livre do pecado. O pecado serão acidentes que vão acontecer durante o caminho, ele não será mais a fonte. Ele não será mais a fonte. A fonte é limpa, pode ser contaminado em algum lugar no caminho, mas no percurso esse rio, com as curvas e as viradas, vão se tornar limpo novamente, aquele rio. Nós lemos aqui, Deus fala para Caim, e ali a gente enxerga, irmão, aonde nasce o desejo pecaminoso do homem. Deus fala, Caim, cuidado, porque para o pecado será agora o seu desejo. Você vai viver desejando o pecado. Deus alertou. O homem, na verdade, naquele momento já estava caído, mas Caim ainda tinha chance de se segurar e não cair sob o domínio do pecado, mas naquele momento a ira, a cólera, a vingança, era tudo que ele desejava. Desejo. Aonde nasce o desejo. Ele precisava fazer aquilo para tentar estabelecer um ambiente onde fosse favorável a ele. Eliminando o seu concorrente, eliminando
alguma outra pessoa que pudesse atrapalhar ele ser o centro das atenções para Deus, ali nasce o plano e o desejo, e ele executa segundo o pecado do seu coração. Então, irmão, vamos levar esses conselhos, essa palavra para casa, entendendo uma coisa. Hoje você é uma nova criatura, nascido de novo. Deus te deu um coração novo, um coração livre e liberto. Toda vez que você chora, que você se entristece, aquelas histórias que talvez você tenha do passado, que te magoa e que te entristece, isso só é possível porque Deus te transformou. E todas essas coisas nos envergonham. Mas tudo isso, irmão, usa e canaliza. Todas as coisas erradas que eu e você já fez, isso nós devemos usar para nos mostrar o que nós realmente somos e nos dar força para nos cair de joelho na cruz de Cristo e dizer: não mereço, tu é muito para mim. A sua bondade é muito grande, o seu amor é imenso, Senhor. Eu não mereço a sua morte. Quando você fizer essa confissão de culpa genuína e verdadeira, tenha certeza, pela palavra de Deus que nós lemos aqui hoje, que você vai se levantar justificado, aceito, perdoado por Deus, irmão. Porque é isso, ou seja, Cristo nos ensinou: não esconda os teus pecados, não tenta mascará-lo, não tenta trazer ali um outro lado da balança, dizer eu fiz isso, eu fiz... Não, você não traga nada, nós não temos nada a oferecer a Deus, irmão. Faça igual o publicano: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Cristo falou: irmão, esse foi embora justificado, que significa esse foi embora perdoado. Esse foi embora aceito. Então, se entrega, irmão. Se entrega a Cristo e a Deus para fazer a sua vontade. E não vos conformeis, como diz Paulo, com o mundo presente e com seus desejos e os seus pecados, irmãos. Né? Tem uma passagem bíblica que o irmão Antônio Garcia até colocou aqui, que está em Gálatas. O filho da escrava sempre vai perseguir o filho da livre. Ou seja, irmão, quanto mais a gente fala de Cristo, quando a gente mais fala de Jesus, os que são filhos da escrava do pecado, mais vão nos perseguir. Porque as palavras que saírem da nossa boca é luz e mostram que realmente eles estão, aonde que eles estão pisando, aonde que eles estão calçados, irmão. E isso vem mostrar e revelar cada vez mais o que eles são, e é por isso que eles se levantarão contra os filhos da luz. Isso aconteceu com Caim e Abel. As obras de Abel, ou seja, as obras de temor, as obras de amor a Deus, aquilo revelava que as obras de Caim, ou seja, a forma de comparação, as obras de Caim eram más, eram caídas, era das trevas. E por isso gerou a ira. Perseguiram Cristo porque ele falou a verdade. A verdade vem de Deus. Cristo falou: eu não estou falando a vocês nenhuma palavra minha, todas as que eu digo são de Deus. Eu ouvi junto de meu Pai. Eu trouxe-vos a palavra de Deus. Porque, irmão, estes homens, esse povo, esse mundo odeia a Deus. Eles odeiam a Deus. Eles odeiam Cristo, irmão. E ele vai te odiar, porque hoje Cristo, ele é visto ao mundo como um enigma em você através de um espelho. Eles veem Cristo como de uma forma, como uma neblina em você. Eles veem Cristo em você a cada dia que você o ama mais, a cada dia que você se dispõe a fazer a vontade de Deus, Cristo vai resplandecendo como uma luz cada vez mais forte em você, irmão. E isso explica a sua dor, seu sofrimento, suas perseguições, as suas tristezas. As pessoas não te entenderem, as pessoas te desprezarem e te largarem sozinho, porque fizeram isso com Cristo, farão com todos aqueles que parecer com Cristo também. É o mundo conspirando. Conspiraram contra Cristo, conspirarão contra nós, mas não importa, irmão. Estamos prontos a ir até o fim, até a morte, guardando a esperança em Cristo Jesus. Então, irmão, essa palavra é para dizer: o seu coração hoje,
está renovado, ele foi transformado. Hoje os seus desejos partem do desejo de Deus, de fazer a vontade de Deus. Não desanime, irmão. Deus está conosco, está com você. Ele começou a boa obra e ele terminará a boa obra, como diz em sua palavra. Essa é a exortação da palavra de Deus de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor Deus. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória ao Cordeiro Santo de Deus. Senhor Deus, Pai nosso que está no céu, mais uma vez, Senhor, se encontramos, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus, te pedindo perdão dos nossos pecados, por tudo aquilo que cometemos, Senhor, que não foi do Teu agrado, te dando graças, Senhor, por essa reunião maravilhosa, Senhor, por esse culto, Senhor, online, Senhor, onde Tu tem nos abençoado, visitado a nossa alma, Senhor, e com certeza derramado os Seus dons sobre nós, ó Pai, justificado pela Tua palavra, Senhor, como aquele, Senhor, que entrou, Senhor, não tinha, ele o publicano, Senhor, ele não teve coragem de levantar, Senhor, a Tua face para olhar para o céu, Senhor Deus, mas foi o que o Senhor se agradou, Senhor, glória ao Teu nome, ó Deus poderoso, te damos graça, Senhor, por essa mensagem, Senhor, onde cada vez mais vem preenchendo o nosso coração, vem colocando a fé, vem colocando o poder, vem colocando, Senhor, o conhecimento nas Escrituras, vem colocando o amor, Senhor Deus, o perdão, Pai bendito, glória ao Cordeiro de Deus, Senhor, sabendo das aflições, de tantas coisas que acontecem, como já foi relatado nesse culto, mas nós temos uma certeza que essa mensagem, Senhor, invadirá, Senhor, os lares, os nossos corações. E nessa noite, Senhor Deus, dentro de nós, Senhor, aleluia, a fé, Senhor, foi acrescentada e ela se manifestará em nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, guarda a cada um de nós que está aqui. Os que não puderam vir também escutar essa palavra, mas por certo vai escutar ela, Senhor, na gravação. E Tu farás, Senhor, uma grande, aleluia, santo, um grande alento, Senhor, nas vossas almas. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Irmão, agradeço a presença de todos vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação, né?